Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Muita gente me pergunta como eu faço para ter resultado todos os dias pela internet. E olhem isso. 1.015 vendas. Tudo isso em apenas uma semana sendo aluno do João. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Como foi a decisão entre Caxias e Grêmio no Rio Grande do Sul. O tricolor gaúcho perdeu o título do primeiro turno do campeonato estadual. Desde o começo, Caxias mostrou que o Grêmio não teria vida fácil. Aos 5 minutos, o time da Serra chegou com Ivan nessa cobrança de escanteio fechado. A bola caiu na rede, mas por cima do travessão. Aos 9, Gilmar recebeu a bola cruzada, mas sem direção, mandou para longe do gol. O Grêmio teve duas boas chances com Diego Souza. Aos 14 minutos, boa jogada ensaiada, mas o atacante mandou sem direção. No minuto seguinte, Diego Souza foi lançado por Alisson e invadiu a área, mas foi travado por Pitol nessa boa defesa. Aos 32, o Caxias voltou a assustar. Thiago Salles cabeceou e Maicon salvou quase em cima da linha. Aos 35, o Grêmio respondeu. Diego Souza que deu para Everton, mas Laércio chegou antes e cortou. Já no segundo tempo, a superioridade foi toda do Caxias. Alisson até teve a chance de abrir o placar para o Grêmio, mas Pitol fez outra grande defesa. Depois disso, aos 26, Bruno Ré cobrou lateral na área e a bola sobrou para Tilica, que soltou a bomba. Vanderlei defendeu e David Braz salvou o Grêmio. Poucos minutos depois, Tilica cruzou para Bruninho chutar e Vanderlei fez um verdadeiro milagre. Defesa dificílima. Mas no lance seguinte, escanteio para o Caxias. Diogo Oliveira levou a melhor na disputa de bola pelo alto. Dominou e chutou. A bola ainda desviou e matou o goleiro Vanderlei. Final de jogo, Caxias 1-0 em cima do Grêmio, campeão do primeiro turno. Renata, é uma pressão em cima do Renato Gaúcho, porque o Caxias venceu o primeiro turno e agora, durante o segundo turno, Libertadores e Campeonato Gaúcho. Vai ter que se dividir. Não sei se ele vai poupar no Campeonato Gaúcho, mas o Renato aumenta a pressão para cima dele e dos jogadores? A pressão sempre aumenta depois de uma derrota, né? Ainda mais numa final. E não foi ali para o rival, não foi para o Internacional, por exemplo. Foi para o Caxias. Caxias que na primeira rodada bateu o Grêmio 2-0. E aí, naquela época, ficou, não, tá começando a temporada, tava a estreia do Vanderlei, do Lucas Silva, os dois caras que falharam naquele primeiro jogo, por isso foi 2-0 o Caxias e agora perdeu de novo pro Caxias. Então vale também valorizar o adversário nesse caso. Não é só porque é um time pequeno que a gente não vai falar do adversário também. Méritos do adversário, muito bom na bola parada, o Caxias. O Renato ele foi muito contestado com a escalação dele. O Caio Henrique ficou no banco de reservas, ele entrou só no segundo tempo. Thiago Neves entrou também mudando o meio de campo. Tem ficado no banco o Thiago, né? Então esses medalhões também, né? O Thiago Neves, Diego Souza, sempre muito contestados também por terem até chegado no Grêmio, né? Não só pelo jogo. Ele já fez gols, mas está sendo contestado desses caras terem chegado ao Grêmio, né? Muito por conta do Renato Gaúcho já ter jogado com o Thiago Neves na época da Libertadores do Fluminense, enfim. Então, claro que é uma pressão já pelo fato de ter perdido, mas eu também não posso ser contraditório quando eu falei do Corinthians. É tudo um início, mas claro, foi uma final. A gente tem os calendários são diferentes ali no Sul e em São Paulo, as competições são jogadas de formas diferentes. Já tem final de turno, como no Rio de Janeiro, né? Mas a gente sempre fala muito também do que o Renato fala depois do jogo, né, as declarações dele. Gostei disso, você deu uma boa deixa pra gente ouvir o Renato, Renata e Paulo, porque ele falou sobre esse negócio de ter que dividir as atenções e tal, agora vem a Libertadores
E qual vai ser o projeto do professor Renato Gaúcho? Tem a Libertadores no meio e agora só tem mais uma vaga. Então ficou complicado, mas fazer o quê? O Grêmio é grande, o Grêmio disputa todas as competições, e as competições que o Grêmio disputa ele entra para ganhar. Tem que buscar o segundo turno, poderíamos ter encurtado e muito esse caminho, foi um dos temas que eu falei para eles na pré-eleição. Infelizmente não conseguimos ganhar. Agora nós temos o segundo turno, perdemos uma batalha, não perdemos a guerra, tem o segundo turno, mas tem a Libertadores também. Então agora é correr atrás do prejuízo. É correr atrás do lucro, né, Paulo? A gente já explicou isso ao Renato, esse chavão que as pessoas usam, mas ele sabe que a pressão vai ser grande para ele e para o Eduardo Cudê, porque agora os dois têm que brigar por uma vaga. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte, Paulo. No Rio de Janeiro, quando um pequeno apronta, a gente diz que os grandes estão enfraquecidos. Olha, o Flamengo perdesse pro Boa Vista, viu? O Flamengo não é isso tudo, não. Quando o Grêmio perde, é porque o interior é forte? É uma leitura diferente fora do Rio de Janeiro, Paulo? Não, porque o futebol é isso mesmo, né? É evidente que quando você fala dos grandes clubes, e você citou o Rio de Janeiro, você pensa Vasco, Fluminense, Botafogo, deixa o Flamengo de lado, contra clubes de menor expressão, né? A gente pode citar o próprio Boa Vista, que chegou à final, Volta Redonda, Madureira e por aí vai, né? Você sempre enaltece a força dos grandes e deprecia a qualidade dos pequenos. Isso é uma marca registrada, que às vezes até eu discordo, porque são 11 contra 11, até brinco nessa história, né? São 11 contra 11. E lá no Sul, a demonstração do Gaúcho, do Caxias, melhor dizendo, foi exatamente isso, né? Jogou em casa, jogou diante da sua torcida, contra um Grêmio aparentemente favorito e venceu. Então você não pode deixar, né? Você não pode tirar o mérito do adversário. Está aí o Água Santa dando exemplo, está aí o Guarani líder do grupo, está aí o Santo André com a melhor campanha do campeonato, né? Queira ou não queira, em Minas a Tombense está mandando no campeonato, né? Está deixando o Cruzeiro e o Atlético Mineiro para trás. Né? Então, esses campeonatos que a gente costuma dizer assim, dos principais centros do país, estão trazendo surpresa. Com confiança na Copa do Nordeste. Que está fazendo uma boa campanha. Bahia, que vinha numa crise, né? Recentemente perdendo jogos, sendo eliminado na Copa do Brasil. Né? Então, esse tipo de resultado adverso sempre cai na conta do que o grande não pode perder. Pode sim. E como perde? E como perde, está aí a vitória do Água Santa e a vitória do Caxias. Bom para o futebol gaúcho, acho eu, muito bom para o futebol brasileiro, porque você dá espaço para novas forças, você abre o leque de informação, o leque de visibilidade, para que clubes como o Caxias, de muita tradição no futebol brasileiro e também no futebol gaúcho, tenham essa notoriedade momentânea. E, claro, momentânea porque recém conquistou o título do primeiro turno do Campeonato Gaúcho e já está na final. Isso é ótimo, não dá para desprezar, colocar menos peso na vitória do Caxias, não. É de importância vital, sim, para o sucesso do clube do interior gaúcho e para fortalecer ainda mais a busca pelo título do segundo turno, que é Inter e Grêmio agora. Quem será? Quem vai brigar com o Caxias pelo título? É isso que é o grande barato do futebol. Até porque a gente estava fazendo conta no início da temporada de quantos grenais poderiam ter ao longo da temporada. Já estava incluindo o Grenal na final. Grenal, né? Já foi na conta sem saber o resultado. Se tiver Grenal na semifinal, já soma um. Se tiver na final, tem mais dois. Aí vai somando. Opa, na final do Gaúcho já não teremos um Grenal. Poderíamos ter numa semifinal de segundo turno ou na final, como foi na semifinal desse primeiro turno, mas na final do Campeonato Estadual, esse Grenal já não vai acontecer. É Caxias contra alguém. Pode ser o Grêmio, pode ser o Inter ou nenhum dos dois. Se o Caxias também levar o segundo turno aí, já acaba com essa brincadeira mais cedo. A gente tem que aguardar o que vai ser desse segundo turno, até porque os dois times, se o Inter avançar, e você vai acompanhar o Inter aqui na próxima quarta-feira, entrar na fase de grupos, eles vão se dividir entre Libertadores e segundo turno do Campeonato Estadual. Aliás, passando pelos campeonatos estaduais, daqui a pouco a gente tem outras notícias aí. O Bolívar, ex-jogador do Internacional, assumindo o Vila Nova de Goiás. Ele que estava no sul do país, dirigindo equipes, agora ele vai para Goiânia. A gente vai trazer notícias do Brasil aí com novidades pelos campeonatos estaduais. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.